A paz dos senhores irmãos, eu sou o pastor Anderson Nunes e estamos aqui para mais uma pré-aula. Hoje, lição número 2, que tem como tema o novo nascimento. Texto áureo. Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. A verdade prática, o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo do 1 ao 9 e também o versículo 16. Introdução. Nesta lição, estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do Novo Testamento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Tópico 1. Jesus e Nicodemos. Ponto 1. Quem era Nicodemos? No capítulo 3 do Evangelho de João, nós vamos ver esse diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, fazia parte do sinédrio, era da seita dos fariseus. Os fariseus eram uma seita do judaísmo. Algumas seitas importantes da época de Jesus, que tinham não só os fariseus, mas tinham também os zelotes, os herodianos, os saduceus, essênios e assim por diante, algumas seitas do judaísmo. E os fariseus, como todos bem sabem, eram opositores de Jesus. E ele pertencia também ao Sinédrio, que era o STF ali dos judeus, que era o Supremo Tribunal dos judeus, e ali se decidia tudo. Então veja que o Sinédrio era formado por 70 mais um, esse mais um era o sumo sacerdote, e vamos ver falar muito a respeito do Sinédrio nos evangelhos e também no livro de Atos, nós vamos ver falando a respeito do Sinédrio. Nós vemos que Nicodemos era um homem rico, era um discípulo anônimo, não aparecia muito, e vemos que ele era rico porque vemos lá em João 19:39 que ele levou para o sepultamento de Jesus 100 ciclos de mirra, algo que só era possível a alguém que tinha posses, e também pela posição que ocupava ali em Jerusalém. Vemos que esse diálogo de Jesus e este homem Nicodemos, que era um grande doutor da lei, conhecedor da lei, da tradição judaica, é uma das mais profundas pregações de Jesus. As duas pregações mais profundas de Jesus foram para apenas uma pessoa, João 3 para Nicodemos e João 4 para a mulher samaritana. É uma profundidade tremenda que até hoje não achamos o fim o fundo de tão profundo que é a esta mensagem. Estamos extraindo mensagens e mensagens desse diálogo de Jesus com Nicodemos e também de Jesus com a mulher samaritana, tamanha profundidade teológica e espiritual desses textos. Então Nicodemos, vemos aqui que ele vai até Jesus de noite, como a leitura bíblica em classe diz. E este ir de noite realmente é para se ocultar, porque para ir até Jesus, como eu já disse, os fariseus eram oposição ao ministério de Jesus. E aqui vemos que estamos no segundo ano do ministério de Jesus, início. O ministério de Jesus é dividido em 3. É o primeiro ano, o ano de início de ministério, o segundo ano, o ano da sua popularidade. Pelos seus milagres, ele era conhecido em todo Israel. E agora, nesse segundo ano, que acontece este encontro, o ano da popularidade de Jesus. E o terceiro ano do ministério de Jesus, que é o ano da perseguição. Então, Jesus está popular e até mesmo
um homem do sinédrio, alguém que era de respeito no meio do povo, no que tange ao conhecimento. Para ir até Jesus, ele precisou vencer o orgulho, a tradição, a religião, também os paradigmas da época. Soa um pouco negativo ele ter ido de noite, nas ocultas, na escuridão, mas conforme um grande teólogo disse, é melhor ir à noite do que nunca. Ele foi até Jesus. Então veja que Jesus vai travar ali um diálogo com o grande mestre, e esse grande mestre, chamado Nicodemos, vai entender que Jesus realmente era o Logos, ele era a palavra. Ponto 2, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Nicodemos, que era um acadêmico da época, ele se assentou nas cadeiras acadêmicas, se assentou aos pés de algum grande mestre, como falei na última lição, Shammai ou Hillel, as duas grandes escolas de Jerusalém que formavam mestres. Ele tinha muito conhecimento a respeito do Velho Testamento e também da tradição judaica, dentre outras coisas que fazia parte das suas funções diárias. Por isso é chamado de príncipe de Israel. Mas ele de cara reconhece que Jesus realmente, ele é tudo aquilo que as pessoas estavam falando a respeito dele. Ele era um mestre. E veja, no versículo 2, indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi. João 3:2, que diz, este foi ter com Jesus de noite, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele reconhece que ele é Rabi, e a autoridade dele vem do próprio Deus, e ele é mestre, e um mestre do sinédrio chama Jesus de Rabi, e Jesus realmente é mestre dos mestres, e havia alguns que eram mestres dos mestres ali em Israel, em Jerusalém, e eram chamados de Rabã, aqueles que eram mestre de mestres, e Jesus é realmente mestre dos mestres, e este se rendeu ao conhecimento, sabedoria que havia ou que há em Jesus. Então veja, também esse interesse também decorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstram que o nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era um enviado de Deus. Ele reconhece que os milagres vêm de Deus. Mas a resposta que Jesus tem a Nicodemos, Jesus vai responder às indagações, ele faz perguntas a Jesus, mas Jesus lê aquilo que está no seu coração. Jesus faz uso da sua onisciência para ler aquilo que vai na sua alma, no seu coração, e responde aquilo que está no coração dele, dizendo, é necessário nascer de novo. Jesus está dizendo a Nicodemos, não basta reconhecer Jesus como mestre, não basta reconhecer que os milagres que ele fazia vinham realmente de Deus, não basta ter conhecimento, não basta ser religioso como Nicodemos, não basta elogiar Jesus. Jesus fala, é necessário nascer de novo. Para o homem ser salvo, é necessário nascer de novo. Uma nova vida em Cristo. Como disse Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem a sua vida mudada. Ele nasce de novo. Por isso que Jesus vai dizer, aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. E Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios,
capítulo 5, versículo 17, dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As demais coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo, uma nova vida. É o que Jesus tinha para Nicodemos e é o que Jesus tem para nós, para cada um de nós. Então veja, ponto 3, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus, deixou Nicodemos perplexo. Veja que ele vai falar de água e também do Espírito, e vamos entender a partir do próximo tópico a respeito do que seria esta água, e o que seria nascer do Espírito, e o que seria nascer da água. Então, nos próximos tópicos, vamos ver esses conceitos importantes a respeito da obra da regeneração. Tópico 2, o novo nascimento, a obra da regeneração. O novo nascimento. A palavra regeneração tem origem no termo grego palingenesia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente em soteriologia, a doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração. Para nós entendermos isso, a regeneração, o novo nascimento, é importante aqui destacar a mecânica da salvação, como que isso acontece na vida do indivíduo, e lembrando que quando o indivíduo aceita a Jesus, ele reconhece o seu pecado, e veja que realmente um grande teólogo disse: só encontra o caminho do céu quem reconhece o seu pecado. Mas esse não é o primeiro ponto, e vamos ver que acontece na vida do indivíduo quando ele aceita Jesus, as maravilhas da graça, sendo que Champlin fala de 30 delas, mas podemos destacar algumas importantes aqui, que acontecem no ato da conversão, que é o perdão, justificação, redenção, adoção, selo com o Espírito Santo, e assim por diante também a regeneração, e também a santificação que se dá início no ato da conversão, e ela é progressiva. Mas sabemos que dentro da nossa visão teológica, da teologia clássica pentecostal, no que tange a soteriologia, a doutrina da salvação, nós somos arminianos, wesleyanos, porque cremos que primeiramente, o primeiro ponto na mecânica da salvação é a restauração do altar do livre-arbítrio no coração do homem. Sabemos que o homem está depravado totalmente, cremos na depravação total, e ele por si só não pode fazer essa restauração e tomar essa decisão de fazer uso do livre-arbítrio. Primeiro, o altar do livre-arbítrio é restaurado pelo Espírito Santo. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, agora o homem, com o altar do livre-arbítrio restaurado, ele fazendo uso do livre-arbítrio, ele vem até o Pai. Este é o segundo passo. E o terceiro passo, o Pai o recebe, o Pai o abraça. Isto, a exemplo do filho pródigo, ali em Lucas capítulo 15, que vamos ver que ele está lá no meio dos porcos. O filho pródigo está no meio dos porcos, vivendo uma vida dissoluta. E pródigo realmente é aquele que gasta o seu dinheiro de forma dissoluta. Ele gastou toda a sua herança e agora está lá no meio dos porcos. E esta é a condição de muitos que às vezes já esteve na casa do Pai, já esteve à mesa do Pai e agora está da altura dos porcos. E lá no meio dos porcos, ele sentiu saudade da casa do Pai. Mas esta é uma resposta a esse estímulo do Espírito Santo que já restaurou o seu coração,
ali restaurou o altar do livre-arbítrio, porque sabemos que quem pode fazer descer a palavra de Deus do ouvido ao coração é só mesmo o Espírito Santo para fazer isso. E agora o homem, ele com o seu altar do livre-arbítrio restaurado, sentiu saudade da casa do Pai e faz uso do livre-arbítrio, vindo com seus pés até a casa do Pai. E chegando lá, o Pai o abraça e o recebe. Este realmente é uma tipologia, ou essa é uma tipologia da mecânica da salvação arminiana ou wesleyana, que realmente primeiro o coração é restaurado, o altar do livre-arbítrio, agora fazendo uso do livre-arbítrio, ele vem até a casa do Pai e o Pai o recebe. Muitos falam apenas do livre-arbítrio e tem que tomar cuidado para não ser aí cair nas heresias de Pelágio. Nós cremos, não discordamos dos calvinistas no primeiro ponto, que é a regeneração do altar do livre-arbítrio no coração do homem. Então, cremos assim também como os calvinistas e, nesse ponto, não discordamos que o homem está depravado totalmente e não pode fazer nada a respeito disso. Então, por isso que aqui o comentarista fala na introdução, e isso é muito importante você ver, que o nosso comentarista, pastor Elinay Cabral, ele vai falar aqui na introdução, dizendo que analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus, por meio do Espírito. Então, esta ação vem do Espírito Santo e é Ele que faz esse trabalho. Falando a respeito da depravação total, lembramos do pecado original. A martiologia, a doutrina do pecado, nós vamos ver a respeito da magnitude do pecado, a universalidade do pecado, que está lá, Paulo retrata em Romanos capítulo 5, versículo 12, falando que por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte, e essa passou a todos os homens. Vemos em Gênesis capítulo 3, que Deus olha para o homem e vê que a inclinação dele é para o mal. Nós vamos ver em Romanos 3 e 2, Paulo novamente falando que todos pecaram. Em Romanos 6 e 23 diz que o salário do pecado é a morte. Então veja que realmente o homem, ele estava depravado totalmente, e este DNA pecaminoso que vem vindo de geração em geração até chegar até nós, desde Adão até nós vemos esta inclinação do homem para o mal. Ponto 2. A regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando-o a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Esse processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Veja que realmente este homem tem a sua vida mudada quando ele é encontrado pela graça. Nós sabemos que essa graça não é irresistível como alguns pregam aí. Às vezes a palavra chega em Marcos capítulo 10, era o maior pregador que já pisou nessa terra que estava pregando, era Jesus. E mesmo assim o mancebo de qualidade, como é chamado ali, aquele moço, ele resiste à graça e vai embora sem a salvação, porque realmente ele não estava preparado. Mas esta graça que chega até nós, e um dia nós aceitamos esta graça, que faz esse trabalho maravilhoso em nosso coração, a regeneração, a obra da regeneração é algo maravilhoso. Regenerar é mudar, é transformar. Aqui está falando de um novo nascimento. É aquele trabalho que o Espírito Santo faz no coração do homem, que Jesus diz em Lucas capítulo 11, que ele limpa a casa, tira para fora tudo aquilo que não presta, e agora o coração desse homem é
morada do Espírito Santo. Ponto 3, a necessidade da regeneração do pecador. Por que é necessário? Primeiro, como já falamos, o homem estava depravado totalmente e ele precisava de uma regeneração. Segundo, vemos que a inclinação do homem é para o mal, como já falamos em Romanos 5:12 e assim por diante, mas vamos ver aqui também em Gênesis 6:3 que fala a respeito dessa inclinação do homem para o mal, e também em Romanos 7:19, que Paulo vai escrever: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então veja que essa inclinação que o homem tem para o mal, que é realmente uma resposta à depravação total e à magnitude do pecado original que vem até nós, como já falamos anteriormente. Também vamos ver que Paulo vai dizer em Romanos 7:24, miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então veja que realmente, e vamos ver que o homem realmente tem essa inclinação para o mal, e vamos ver que é necessário também o homem ser regenerado, porque sem o novo nascimento, ele não pode ver o reino de Deus, e também não pode entrar no reino de Deus sem esta obra da regeneração. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma das suas cartas, o apóstolo Paulo destaca que a pecaminosidade do ser humano, em razão da queda dos nossos primeiros pais, todos pecaram. Romanos 5:12, como já citei, que por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte, e essa passou a todos os homens. Também aqui Romanos 5:19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Paulo está falando primeiramente de Adão, lá no Éden, que errou, e depois de Jesus, que foi realmente obediente até a morte, e morte de cruz. E veja que está escrito lá em Filipenses 2:8, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Também aqui vemos, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. 1 Pedro 3:18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecadores. Cristo deu a sua vida por nós, ele se doou por nós, ele se entregou por nós, para que nós fôssemos regenerados, para que nós pudéssemos ter a salvação. Tópico 3, os meios da obra regeneradora. Ponto 1, a operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior, que apenas o Espírito Santo pode realizar. Nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. João, capítulo 3, versículos 5 e 8. Alguns, erroneamente, usam esse texto, às vezes em pregações do batismo em águas. Pode até se aplicar, mas tem que explicar que não é literalmente isso, porque aqui está falando de algo anterior, é pré o batismo, está falando do ato da conversão, do ato de quando o homem crê em Jesus, é anterior. E o que é nascer da água? Então veja, aqui não está falando do batismo em águas, ou seja, está falando do ato da regeneração. Isso não vem do homem e nem do ministro que está batizando em águas. Isso vem do próprio Espírito Santo. Então não é a mesma coisa. Então, quando o indivíduo aceita Jesus, ele é, como já disse, acontece na vida dele as maravilhas da graça, e dentre elas a obra da regeneração. E vamos ver que realmente está escrito lá em Efésios 5:26, para santificar,
purificando pela lavagem da água, pela palavra. Então veja que a água aqui é a figura da limpeza que é feita através da palavra no coração do homem. Isto é regeneração. Nós vamos ver também que em Tito 3:5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Está falando desta lavagem no coração do homem que acontece no ato da conversão. Então, isso é nascer da água, é a lavagem através da palavra, é a regeneração do homem, do coração do homem. Isso é nascer da água e do Espírito. Tem uma outra maravilha da graça que acontece na vida do indivíduo quando ele aceita Jesus, que é o ser com o Espírito Santo. Então, nascer do Espírito é ter o Espírito Santo habitando em seu coração, que a partir do momento que ele aceita Jesus, o seu coração passa a ser templo do Espírito Santo, como escreveu Paulo aos Coríntios. Então veja que realmente essas coisas são maravilhosas, e o indivíduo, quando não aceitou ainda Jesus, não crê em Jesus, ele não tem o Espírito Santo habitando em seu coração, mas a partir desse momento, ele nasce do Espírito. E vamos ver que Jesus vai dizer a Nicodemos que aquele que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. O Espírito habita nele. A irmã está lavando roupa e está sentindo a presença do Espírito Santo. Ele está lendo a palavra e o Espírito Santo, o professor, o paracleto de Deus, está instruindo ele a respeito daquela palavra. Antes, outrora, ele não sentia nada, ele não entendia a palavra de Deus e assim por diante. Que isto, ser selado com o Espírito Santo e ter o Espírito Santo morando em seu coração, não é a mesma coisa de batismo no Espírito Santo, que é uma experiência posterior ao ato da regeneração. Vamos ver que os discípulos, em Atos capítulo 2, quando tem a experiência do batismo do Espírito Santo, que conforme a nossa declaração de fé, diz que o batismo do Espírito Santo tem como evidência inicial falar em línguas estranhas. Lá em Atos 2, quando eles recebem o batismo no Espírito Santo e tem essa evidência inicial de falar em línguas estranhas, recebendo ali realmente este batismo no Espírito Santo, eles já haviam sido regenerados. O seu coração já era habitado pelo Espírito Santo. Já haviam recebido a palavra, esta lavagem em seu coração, essa regeneração. Então, o batismo do Espírito Santo é antagônico, é diferente, é algo específico. Aqui estamos falando do Espírito Santo habitar no coração do homem, e este é nascer do Espírito, porque o Espírito agora habita no seu coração. Então vemos que, de certa forma, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso. No entanto, é inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebem, mediante a ação do Espírito, uma nova vida em Cristo, e a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Como já citei em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é nascer de novo. Por isso que Paulo vai escrever na sua carta aos Efésios, capítulo 4, dizendo: e vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é gerado. Esse novo nascimento, o novo homem, o velho homem está crucificado com Cristo, com seus desejos, paixões e tudo aquilo que fazia parte dele, vícios e dentre outras coisas. Agora, após o novo nascimento, é um novo homem, uma nova criatura. A palavra de Deus, ponto 2, do tópico 3. A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23.
Semelhante em Tiago, lemos que pela sua vontade Deus nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1:18. Então, esta palavra maravilhosa que um dia nos alcançou, e eu disse que o pregador prega, chega até o ouvido, e o Espírito Santo faz descer até o coração e faz essa obra maravilhosa da regeneração. E essa palavra, ela é tão poderosa que o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. Aqui cai por terra a dicotomia, aí entra a tricotomia, corpo, alma e espírito. Veja, e também vemos que esta palavra diz aqui no ponto 3, a vontade soberana de Deus. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Todos. O calvinismo diz que há um grupo seleto que será salvo. Mas nós cremos naquilo que a palavra diz. Aquilo que está escrito. Tito 2:11. A graça nos é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele, aqui diz de totalidade, é para todos. E vamos ver em 1 Timóteo 2:4, que ele quer que todos os homens, 1 Timóteo 2:4, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Esta é a vontade de Deus. Deus quer salvar a todos, não obstante raça, condição social ou assim por diante. A salvação é para todos. Nós cremos realmente que Jesus morreu por todos. E vemos também Timóteo 2:6, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então veja que realmente o Senhor, ele veio para todos, e a vontade de Deus é a salvação de todos os homens. A palavra de Deus ensina que a intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. O texto já lemos de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na Epístola de Pedro, no 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham como tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Que coisa maravilhosa! Jesus veio para todos e a salvação é para todos. Conclusão: a obra da regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina, Gálatas 4:7. Esse recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina, aos que creem no seu nome, João 1:12. Aqui é outra maravilha da graça, chamada adoção. Desta forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra da regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Nós vemos aqui que o comentarista diz que a obra da regeneração capacita o homem. Ele está realmente falando aqui a respeito da visão da teologia clássica pentecostal, a respeito que o primeiro ponto da mecânica da salvação é o Espírito Santo que faz.
e capacita o homem para enfrentar a sua velha natureza, o velho homem, e, fazendo uso do livre-arbítrio, vir até Deus. Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa aula. Meu abraço a você, aluno, a você, professor, também ao nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, e o nosso coordenador geral e também vice-presidente da IADIO, pastor Eliseu Melfior. Até a próxima, Deus abençoe.